E, irmãos, não é um lindo testemunho. Não me orgulho em mim aqui falar este testemunho, né? O testemunho do filho pródigo, né? Alguém pode dizer, o testemunho do filho pródigo é muito lindo. O testemunho em si não é lindo. Lindo é a partir do momento que ele reconhece que sem o pai ele não é nada e volta. A partir dali começa a ficar lindo. Mas do momento que ele saiu e passou todo aquele processo, irmãos, é uma parte muito suja, de vergonha, de dor, de perdas. Eu fui nascido, né, no berço evangélico, né? Minha mãe escolheu um nome bíblico para mim, Natanael. E desde o meu nascimento ali já foi com provas, já foi com luta. Eu nasci todo enrolado ali no cordão umbilical. Ali já o inimigo já estava querendo lutar contra, né? E ali os médicos já começou a batalha, a luta pela minha vida. Graças a Deus saí dali, deu tudo certo, saí respirando. E fui crescendo na igreja, sendo criado na igreja. E desenvolvendo, cantando com as crianças. Certa vez teve um culto aqui no Monte Canyon. Igreja lotada, igreja cheia, né? Ali a igreja nossa convidada. E de repente minha mãe escuta, agora vamos ouvir o irmão Natanael. Aí vem aquela criancinha acima de 5 para 6 anos, sobe no culto e canta o hino 15 da harpa. Foi na cruz, né? E aí você para e pensa, analisa comigo. Aí fui crescendo um pouco mais, comecei a tocar bateria ali na igreja, né? Começava a falar umas palavras, as pessoas falavam que eu tinha uma palavra. E o inimigo olha isso e ele fica muito furioso, né? Não é vantagem nenhuma para ele ter um jovem desenvolvido na igreja. Ele olha e fala, meu Deus, se eu não parar esse jovem aí, ele vai dar trabalho, vai ganhar muitas almas. E ali a gente foi crescendo, formou um grupo de jovens, né? E a gente fazia trabalho no lares, fazia campanhas. O Senhor veio trabalhando grandemente, irmãos, através da nossa vida, né? A gente com aquela disposição de fazer a obra, crianças assim praticamente, e fazendo a obra, né, do Senhor com amor, com alegria, o Senhor usando a gente, e continuou crescendo, me batizei nas águas, e aí passou mais um tempo ali, aí meu pai comprou um carro, eu tinha 14 anos. Rapidinho aprendi a dirigir, meu pai não sabia dirigir, entregou o carro nas minhas mãos. E ali eu comecei a sair para um lado e para o outro, as amizades já começam a chamar mais o cara, né? O cara tem carro, vamos chamar ele para levar a gente. E nessa trajetória, inimigos vinham oferecendo vários pratos, né? E ali nenhum estava conseguindo me tirar da presença do Senhor. Até que chegou um momento que colocou na minha vida uma namoradinha. Conheci ali uma garota, começamos a se envolver. E certo dia a gente foi numa festa. Aí chega ali, o pessoal começou a beber, fumando, tudo. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes a gente está em lugares, né? E o Espírito Santo toca no nosso coração, né? Isso daqui não é para você não. Está num lugar totalmente errado. E ali fui, e aí você quer parecer descolado, como diz o Cris, né? Quer parecer descolado no meio dos jovens. E aos poucos você vai indo, irmãos. Vai indo. Aí começa a fazer as coisas que aqueles jovens estão fazendo. Quando você vai ver, você se encontra num lugar que você está atolado até o pescoço aqui, ó. E aí para voltar fica difícil, fica muito difícil. Ali com mais ou menos, né, 14 para 15 anos, eu me tornei o líder dos jovens. E aí teve nossa festividade. E ali todo mundo estava buscando a presença do Senhor. Todo mundo buscando o batismo com o Espírito Santo. E veio algo no meu coração. Eu falei, nossa, eu estou na liderança, eu estou na frente dos jovens, eu vou ser o primeiro a ser batizado com o Espírito Santo. Olha só, né? E arrogância, mas você também pensa, o jovem com 14 para 15 anos, né, está formando a mente, é muito processo, muita informação, né? Mas já deixa esse conselho aqui para os jovens. Se
você está na frente de um trabalho, se você é líder, alguma coisa desse tipo parecido, tente ser o mais humilde possível, principalmente aos olhos do Senhor. Glória a Deus. E aí chegou aquela festividade ali, foi lindo, foi maravilhoso, só que eu não fui batizado com o Espírito Santo. E pessoas que estavam ali naquela festividade, que tinham entrado no grupo só para fazer volume, foram batizadas. Por quê? Porque o coração delas se derramaram naquela noite perante o Senhor. Ali o Senhor achou um coração quebrantado, um coração humilde, né? Não um coração arrogante, achando que tinha que ser o primeiro, porque era o líder dos jovens. Ali foi uma das grandes questões da minha vida. Glória a Deus, aleluias. E ali mais ou menos meus 17 anos, acabei me afastando mesmo, para os 18 anos me afastei mesmo dos caminhos do Senhor. E aí, irmão, foi 11 para 12 anos longe dos caminhos do Senhor. Às vezes visitava a igreja para agradar minha mãe, agradar a família. Só que ficava ali 2 horas no culto, não via a hora de acabar para ir embora, para encontrar com os amigos. A palavra de Deus não fala, né, que mais vale um dia na presença dele do que 1000 por aí no mundo. Para Deus, aleluia. E durante esses 11, 12 anos que eu fiquei longe da presença do Senhor, eu ganhei alguma coisa? Não ganhei nada. Pelo contrário, foram muitas percas, bati muito a cabeça. Ministério travado para 11 anos, 12 para 12 anos. Então você pensa que não, mas o inimigo quer te tirar da presença, quer tirar dos caminhos do Senhor. Não só para você não estar aqui na igreja, ele quer acabar, tirar a sua salvação. É isso que ele quer, na verdade. E o irmão teve um momento dele de ficar fora da igreja, no mundo, o filho pode, eu também vou fazer. Mas alguém aqui já ouviu o testemunho de alguém que desceu a cova? Nem todos os filhos, presta atenção, igreja, nem todos os filhos pródigos têm o mesmo privilégio e a mesma oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Você pode até pensar, como a Thalita falou, eu fui na igreja aqui até os 15, 16, 17, 18, mas depois o mundo me aguarda. Vai lá no mundo para você ver como que é feio. Eu vinha muitas vezes para esse baile aqui da 17 do Paraisópolis com meus amigos. E no meio daquele lugar, muitas das vezes você olha para um lado e fala, meu, que coisa horrível, esse lugar não é para mim. Eu não quero isso para a minha vida. Só que é tão difícil de sair, é tão difícil de parar, irmãos. Quando você começa a se afastar da presença do Senhor, aí você pensa, eu estou no controle, eu estou com o pé aqui, eu estou aqui, ó. Estou na igreja, o pé no mundo. A hora que eu quiser, eu estou aqui, a hora que eu quiser, eu estou aqui. Só que chega uma hora que você perde o controle. O inimigo precisa de uma brecha para entrar nas nossas vidas e acabar. Imagina quando você escancar a porta. Aí ele entra e faz miséria. E muitos filhos pródigos desceram à sepultura, não tiveram o privilégio de subir aqui e contar o seu testemunho. Porque não é assim que funciona. Achar que vai sair do mundo, fazer o que bem quiser e depois vai de muito tempo vai voltar e vai ser tudo maravilhoso. Infelizmente muitos não tiveram essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia. E eu fico vendo, analisando como o Senhor trabalha, né? Ele nos ama de uma tal forma. É um amor que chega a ser constrangedor. Porque eu estava igual o Jonas, que o José deu aqui, fugindo. Quanto mais eu fugia da presença do Senhor, parece que mais ele buscava. Falava, meu Deus, eu parei de ir na igreja, a igreja não está funcionando sem mim. Não faz diferença nenhuma, eu não ia. Só que, amados, é muito chega a ser egocentrismo, né? Eu pensar só em mim. Egoísta da minha parte. Porque o Senhor, Ele quer te usar na presença dEle.
Ele quer que você seja uma ponte para que pessoas que estejam assim no mundo, precisando voltar, você seja essa ponte que traz essas pessoas de volta para a casa do Pai. Aleluia! Meu Deus, aleluia. É, sim mesmo. Então, irmãos, o inimigo conseguiu deixar, né? Só que eu quero dizer que lindo vai ser o testemunho que eu vou contar daqui para frente. Glória a Deus, aleluia. Quando passar mais 11, 12 anos, eu vou vir aqui e vou contar o testemunho. E aí vai ser um testemunho diferente, vai ser um testemunho mais edificante ainda. Porque esse testemunho de ficar 11, 12 anos no mundo apontando, fazendo coisa errada, esse aí eu não me alegro, pelo contrário, eu me envergonho. Peço muito perdão a Deus. Só que ele ainda está trabalhando, ele está fazendo, né, conforme a maneira que ele quer. E creio que vamos alcançar muitas almas, né? Eu trabalho de Uber, sempre estou ali na minha, mas de vez em quando ele usa a gente para falar com alguém. E irmãos, tantas pessoas do mundo precisando de uma palavra, muitas das vezes os colegas de escola, colegas de profissão, vizinhos, muitas das vezes estão precisando de uma palavra, de um abraço, muitas das vezes até de um olhar. Às vezes você olha uma pessoa na rua e faz um gesto, e aquela pessoa ela sente o amor, sente a presença de Deus. Ela se sente enxergada no mundo. Então nós temos que ser diferença no mundo. Temos que levar esse amor transformador para mais pessoas, para mais lugares. O meu mãe falou ali no culto ali, é muito bom fazer a obra aqui na igreja, mas o mundo aí fora precisa também dessa obra. E ali com o meu carrinho, indo para onde eu queria, trabalhava, tinha um salarinho bom, comprava roupas de marca, tênis de marca, descia garrafas combos do bom. Eu falava, tá vendo aí, ó? Estou fora da igreja, mas continuo sendo abençoado. Continuo tendo dinheiro, tendo carro. Pra que ir pra igreja? É perda de tempos. O pessoal ficava 2 horas no culto, final de semana. Eu posso estar aqui curtindo, estar aproveitando, fazendo 1001 coisas. Só que o inimigo é sujo, ele tem a forma de trabalhar também. E da mesma forma que ele dá, ele tira. Perdi carro, perdi moto, perdi família. Fui casado com o meu casamento, tive uma filhinha. Esse casamento se desfez por causa da minha teimosia no mundo. E aí você vai vendo, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E a gente dá a brecha, ele consegue. Eu fico analisando hoje em dia que eu sou pai, eu olho para os meus filhos e penso, né? Por exemplo, o Heitor, que é o mais novinho, está aí, tem 6 aninhos, já agora 7 de dezembro faz 7. Irmãos, pensa no menino abençoado. Ele tem de tudo, assim, sabe? De brinquedos, tem videogame, os pais compram, os avós mimam, pessoas de fora vêm dar para minha sogra e minha esposa são mamãe, então dando muitas coisas. Com esse brinquedo que é coisa de rico mesmo, sabe? Tudo que uma criança almeja ter na infância, ele tem. E só que o Heitor é um menino muito teimoso. E eu falo para ele queria mais coisas, por exemplo, ter mais tempo no videogame, ganhar um celular, e a gente fica usando, fica ensinando, porque também se a gente dá tudo que a criança quer, às vezes não é barganha, né? Você tem que ensinar. Quando você pega e sai dando tudo para o seu filho, ele não aprende nada com nada. Então eu fico vendo assim é o Senhor conosco. O Senhor me abençoava, continuava me abençoando mesmo fora da presença, porque Ele não queria me ver na miséria total, em ruínas. O Pai nos dá o que nós precisamos para viver, para sobreviver. Só que eu creio que tem mais promessas maiores e melhores que ficaram travados por causa da minha teimosia. E às vezes eu falo para ele, filho, mas é tão fácil obedecer, filho. É só escovar o dente sem fazer birra, sem chorar. Tem hora de dormir, tem hora de comer, tem hora para todas as coisas, é muito fácil obedecer.
Só que eu vou conhecimento que eu vim para trás e falando, eu faço obedecer. Porque se fosse assim, né? Eu teria obedecido, teria permanecido. Então não é tão simples assim. Só que passaram muitos anos e uma coisa que a gente fala não está afastado dos caminhos do Senhor é: primeiro eu vou me endireitar para voltar. Eu quero voltar bonitinho, limpinho para a casa do Senhor, sem pecado, sem nada. Só que essa é a maior mentira que a gente conta para nós mesmos. Porque sem o Senhor é muito difícil. O Senhor fala nessa noite aqui que Ele nos recebe como nós viemos. Eu só tinha meus pecados para oferecer, e mesmo assim Ele me aceitou, não me condenou. Em vez da morte, vida Ele me ofertou. Glória a Deus, aleluia. Ele oferta vida nessa noite. Eu fico vendo, eu sou um pai que muitas vezes se ira, fica com raiva, perde a linha, grita. Eu fico vendo o Senhor, um Pai tão bom, tão misericordioso, tão bondoso. Momento nenhum Ele se ira comigo, Ele perde a linha. Todo momento é amor, é aconchego. Como tem aquele livro que fala, eu estava longe, Ele estava perto. Quanto mais eu rejeitava, mais afeto Ele dava. Esse é o Senhor que te ama, que me ama, que me ama. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Você pode adorar o Senhor essa noite, pelo amor que Ele tem a sua vida, a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E aí se passaram anos e anos nessa peleja. E aí chegou um dia, eu fui num culto de uns amigos que tinham virado novos convertidos. Eles, diferente de mim, não foram nascidos no berço evangélico. E tinham aceitado o Senhor e estavam ali fazendo a obra fervorosamente. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Eles postando os status, eu via, falava, eu quero ir no culto com esses caras. E aí eu fui no culto ali, culto maravilhoso, e no final do culto foi feito um apelo. Quem quer aceitar o Senhor essa noite? E aí eu pensei comigo, como eu, conhecedor da palavra, nascido num berço evangélico, vou rejeitar o Jesus na frente desses caras hoje aqui? Não tinha como. Naquela noite ali eu levantei as minhas mãos cansadas. Aleluia! E me reconciliei com o Pai. Glória a Deus, aleluia. E é tão lindo que você volta e Ele tem sapatos novos para você. Ele tem roupas novas. Ele tem uma mesa maravilhosa preparada para você. Você volta para os caminhos do Senhor e Ele não fica te acusando, te apontando. Ah, mas você fez isso, você fez aquilo. Não, muito pelo contrário. Ele quer te abraçar, fazer uma nova aliança com você e te receber na casa dele, que é o lugar de onde nós nunca deveríamos sair, não ter saído. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que a partir de agora vai ser diferente, vai mudar. Voltar a fazer a obra dele, voltar a ministrar, a pregar. E vai ser só um momento de vitória, de bênção, para quem as lutas, né? Porque também tem, faz parte. Mas voltei para a casa do Pai e é aqui que eu quero ficar até que ele volte ou até que ele me leve, né? Glória a Deus, aleluia. Vou ficar somente nas minhas palavras. Quero ler aqui em Jeremias 17, capítulo 17, o versículo 7, que diz: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não resseca quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor,
esquadrinha o coração, o prova os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o seu fruto das suas ações. Glória a Deus. E o 13 aqui vai dizer: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que apartam de mim serão escritos sobre a terra. O que abandonaram o Senhor, fonte de águas vivas. Glória a Deus, aleluia. Palavra gloriosa do Senhor. E aqui fala, a palavra fala que os que abandonam o Senhor serão envergonhados. Glória a Deus, aleluia. Porque abandonaram o Senhor, fonte de águas vivas. O Senhor é uma fonte de água viva para nossas vidas em todo o tempo. Nós devemos fazer de Jesus o pão de cada dia. E não só o remédio que a gente usa, precisa quando está doente. E quando está por aí mundão, acontecia as desgraças, as percas, as coisas. Eu corria para os pés do Senhor. Senhor, me ajuda, está difícil, está assim, está assado. As coisas melhoravam, eu voltava para o mundão. Mas não é assim. O Senhor deve ser o nosso pão de cada dia. Nosso alimento diário. O Senhor não quer ser um visitante na sua vida. Ele quer habitar. Ele quer estar com você em todos os momentos, em todo o tempo. Glória a Deus, aleluia. Tem um testemunho aqui do cesto de roupa suja, eu gosto de falar, que um jovem certa vez ia na igreja e ele falava assim: pastor, eu venho na igreja aqui, venho final de semana, venho dia de semana às vezes, mas eu não estou vendo nada acontecer, pastor. Parece que nada acontece. E aí o pastor falou para ele: desce ali, lá no porão da igreja, e pega um cesto. Aqueles cestos de roupas, de pôr roupa, sabe, todo furadinho, com roupa. E aí o jovem pegou aquele cesto, levou para os pastores e falou: agora você vai lá e pega água nesse cesto e traz aqui para mim. Ele desceu, encheu aquele cesto de água, tentou encher e trouxe. Só que chegou vazio, sem nada. Aquele cesto estava empoeirado lá no porão há muitos anos, todo encardido, todo sujo. Não dava nem para ver a cor. E aí ele falou: pastor, não aconteceu nada. Ele falou: então desce de novo. Glória a Deus, aleluia. O jovem desceu ali, mais uma vez, tentou fazer água e nada. Ele falou: pastor, não estou vendo nada ali. Mas como nada, você não está vendo nada? E desce mais uma vez. Ele desceu e voltou com aquele cesto. Pastor, eu não consigo ver nada aqui. O pastor falou: olha a cor do cesto. Aí ele fala, olha o cesto e fala: nossa, pastor, o cesto está branquinho. O cesto, que era todo impregnado, sujo, cheio de poeira, estava lavado. Então é assim com a sua vida. Muitas vezes você vem na igreja, parece que nada está acontecendo, nada está mudando, mas o Senhor está te lavando, está te purificando, está te remindo a cada dia. Glória a Deus, aleluia. Você não pode estar vindo naquele momento, mas alguma coisa Ele está fazendo, Ele está trabalhando na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Então, quem está nos caminhos do Senhor, permaneça. Não queira sair, não. Muitas das vezes tem na casa do Senhor também pessoas que estão na igreja, mas estão como filho pródigo. Essa noite aqui, você tem a oportunidade de fazer essa nova aliança com o Senhor. Por uma virada de chave, como a Thalita falou. Viver para Cristo como Ele realmente quer. Eu pensava comigo e falava: meu Deus, se eu estiver na igreja, vai ser toda hora, todo final de semana, alguém me convidando para pregar. Meu Deus, ninguém pensa, né? Muitas coisas. Mas penso que o pessoal vai querer ficar roubando meu tempo. Mas, grande Deus, pelo contrário, como eu te disse, o Senhor quer te usar para que através da sua vida, outras vidas voltem para a casa do Senhor. O Senhor nos dá tanto tempo para fazer tantas coisas, para trabalhar, para estudar, para passear. Ontem mesmo o Senhor me deu o privilégio de poder ir na praia com a minha família, ter um momento de descanso, de lazer, de dar uma refrescada na cabeça. Porque muitas das vezes o pessoal que é de fora pensa: ser crente é muito chato, crente não faz nada.
Pelo contrário, você tem o direito de viver, de fazer muitas coisas, de ir no cinema, de ir na praia, de ir no clube, de jogar futebol, de ir no estádio ver seu time. Você só não vai fazer as coisas que o mundano está fazendo. Mas tem como você ter uma vida muito legal, muito bacana sendo crente. Então, irmãos, eu quero dizer nessa noite é que vale a pena, entendeu? Porque maior do que as coisas materiais, o Senhor diz nessa noite que o que Ele tem para te dar, prata e ouro não podem comprar. Glória a Deus, aleluia. Ele quer te dar vida, vida com abundância. Glória a Deus, aleluia. Então, assim, a gente fica focado nos materiais, eu quero comprar casa, eu quero comprar carro, é isso, aquilo, outro. Só que o que o Senhor tem por nós é muito maior que isso. Nós precisamos treinar nossa mente para esperar a vinda do Senhor. Ter as coisas, ser próspero, ser abundante é muito bom. Mas a nossa maior esperança deve ser a vinda do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Acho que já estou falando demais na igreja. Quem não puder abrir a boca do som aí. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Aleluia! Glorifique o nome do Senhor. Encerrar aqui. Que horas são, meu Deus? 50. Queria cantar um pequeno louvorzinho, mas vai ficar com a próxima. As horas não nos esperam. Fábio tem muita coisa para entregar. Cadê o Fábio? Meu Deus. Fábio tem muita coisa para entregar para nós nessa noite. Aqui funciona positivo.